E, gente, passou o final de semana, provavelmente numa das maiores aflições desde o começo da escalada dos conflitos no Oriente Médio. A gente viu o Império Americano bombardeando o Irã e nós ficando sem sono. Pelo menos eu fiquei, não sei como é que vocês ficaram, da madrugada do sábado para o domingo. Inclusive, a gente fez uma live lá no DCM que deu mais de 10 mil pessoas assistindo. Foi uma live muito pesada, em que, inclusive, eu vou trazer para vocês aqui, tem as cenas desse ataque que a gente tem pela emissora CGTN, que é a emissora chinesa. A gente tem permissão para uso dessas imagens. Mas, assim, a questão toda é muito complicada, muito complexa, e que tem uma culpa clara da extrema-direita. A extrema-direita é isso, gente. A extrema-direita é Bolsonaro. Bolsonaro é a versão tosca da extrema-direita. Bolsonaro é Netanyahu, Bolsonaro é Trump. É o imperialismo. É o imperialismo dando as suas últimas convulsões. O Partido Democrata no poder, com o Biden e com o Obama, não é tão diferente do Trump. Mas eles são mais inteligentes, eles são mais safos, eles são mais espertos. Eles se aproximam de determinados setores do progressismo. Mas o imperialismo estadunidense é isso. Eles vão proteger Israel a todo custo, eles vão proteger os interesses geopolíticos deles a todo custo. Eles pouco se importam com outros países. E não se trata, gente, não se trata de necessariamente ser uma pessoa que é a favor do regime iraniano. Só que o Irã tem direito à sua própria soberania. O Irã não é nenhum país aí menor. Não é nenhum país que não mereça a atenção do Ocidente. É um país com autonomia, é um país que pode, eventualmente, pesquisar sua tecnologia nuclear. Senão, ele vai ser ameaçado do mesmo jeito que ele está sendo ameaçado pelo Império. Ninguém faz isso com a Coreia do Norte, graças à China. É nojento. É o que o Lucas está falando aqui no comentário, é nojento. E é o que o Reinaldo Azevedo diz na coluna dele. Esses líderes deveriam estar na cadeia. Esses líderes deveriam estar presos. Esses líderes deveriam pagar pelo que eles fizeram. Deveriam sofrer pelo que eles fizeram. É muito grave, gente. É muito grave. Antes do Irã, o que acontece, a covardia nojenta da morte das crianças em Gaza. Uma das poucas vantagens que o Brasil está tendo nesse contexto geopolítico todo é justamente o fato de que, pelo menos, a nossa extrema-direita está confusa, pelo menos a nossa extrema-direita não tem um candidato muito claro, a nossa extrema-direita não está com um candidato posto, e a gente não está vivenciando essas cenas de horror. Imagina se a gente estivesse vivendo o que a gente está vivendo hoje e não fosse o Lula presidente, fosse o Bolsonaro presidente. Fosse o Jair Messias Bolsonaro presidente da República. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar Jair Messias Bolsonaro presidente da República? O tamanho do impacto? O tamanho do problema? É nojento, gente. É terrível o que a gente está vendo acontecer. É terrível o que a gente está vendo acontecer. E está acontecendo porque o mundo precisa mudar, ele precisa ter uma matriz agora multipolar. O mundo do Império Estadunidense é um mundo fadado ao fracasso. O mundo que só é regido pela tecnologia do petróleo é um mundo fadado ao fracasso. O mundo que é controlado pelos ultracapitalistas e pelas privatizações jamais será um mundo socialista ou mesmo um mundo com preocupações sociais. Vai ser um mundo que sempre vai ter fome na África, nos países subdesenvolvidos, no próprio Brasil. O Lula tira o Brasil do mapa da fome,
o imperialismo e a extrema-direita jogam o Brasil de volta na fila do osso. Porque não se enganem, a eleição de Jair Messias Bolsonaro ocorreu graças à ação ativa do imperialismo na Operação Lava Jato. Como diz Lênin Streck, como diz Pedro Serrano, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, os juiz Moro de primeira instância, são pais do bolsonarismo, pais. Eles geraram esse caldeirão para que a família Bolsonaro ascendesse. E a família Bolsonaro, nas palavras de Julian Lemos, que nos deu entrevista aqui no canal e está viralizando todos os cortes da entrevista dele. Aliás, ele veio me dizer ontem que ele adorou dar entrevista aqui, falou que ficou super à vontade e que disse nada mais do que a verdade, pelo menos dos fatos que ele testemunhou. E sim, o imperialismo colocou Bolsonaro na presidência da República e está mantendo agora, no governo Lula, o Moro livre, leve e solto. Senador da República. Senador de uma casa legislativa que, se a gente não bobear, se a gente piscar, se a gente deixar as coisas andarem do jeito que estão, o Senado vai derrubar o Lula em 26 e o Supremo Tribunal Federal. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um risco de novos golpes, de novas tutelas, de problemas. É terrível isso que a gente está vivendo, gente. É terrível um país com Jorginho Melo governador, como o Francisco Bela Cruz falou aqui. Piscidalari, obrigado, querida, já por começar aqui contribuindo conosco. Bom dia, queridos e queridas. Estou horrorizada com o que estamos assistindo. Será que não vamos aprender que guerra não é o caminho para nada de bom? Eu sei que a guerra não é o caminho para nada de bom. A imprensa que coaduna com o sionismo, a imprensa que assume lado numa guerra, não é uma imprensa que está prestando seu serviço público. Ela está sendo propaganda de guerra. Aqui na Folha Democrata, vocês nunca vão ver propaganda de guerra. Vocês vão ver críticas à guerra. A gente não vai fugir do assunto da guerra, é evidente. Mas ninguém quer uma terceira guerra mundial. Ninguém com sã consciência quer uma terceira guerra mundial. E o Trump só quer a terceira guerra mundial porque, politicamente, ele está cavando espaço para a reeleição dele. Politicamente, para o Trump, é importante brincar com esse perigo nuclear. Politicamente, para o Trump, é interessante zonear o tabuleiro geopolítico, mesmo porque ele tem algumas alianças que o Biden não tinha, e a gente está vendo ele colocar isso tudo em prática. O Otrebor falou aqui, a informação e a propaganda são armas, mas aqui a gente lida com informação. Aqui a gente lida com informação, a gente quer deixar vocês informados, a gente quer deixar vocês emancipados, porque a Folha Democrata não está aqui para manipular vocês. A Folha Democrata não está aqui para ser correia de transmissão da Globo. A Folha Democrata não está aqui para ser correia de transmissão da grande mídia. Nós somos críticos à grande mídia. Nós somos a favor de um mundo multipolar. E é importante, gente. E é importante. Adorei a metáfora que o Julian usou na entrevista, aquela punhaladinha nas costelas só para enfraquecer. Sim, ele usa a imagem do filme Gladiador, né, do Russell Crowe, pelo menos o primeiro, o segundo é muito ruim. Mas a gente tem que ter esperteza e tem que ter, na verdade, o que o Francisco Bela Cruz falou. O Brasil tem negócio com todos os países. O Lula deve permanecer neutro e deve brigar por um mundo cada vez mais neutro. Cada vez mais neutro. Sem guerras, sem fronteiras, obedecendo os princípios da ONU, que infelizmente estão abandonados. Infelizmente mesmo, tá, gente? Não se trata só de criticar a ONU. Cadê os países para tomar a iniciativa de tornar a ONU um órgão efetivo? Cadê os países para garantir isso? Cadê os países para brigar a respeito disso? Exatamente. E é o que o Lucas Pereira falou aqui. O Requião se perdeu, né, gente? Eu entrevistava o Requião, eu respeitava bastante ele, era um cara legal, mas tá completamente perdido, né? O problema não é o Lula. O problema não é o Lula.
Então é importante o Trebor. Ontem, o DCM, ao meio-dia, estava lá fazendo. Não estou fazendo propaganda do outro canal, não, tá, gente? Mas estou falando porque foi histórico mesmo. A gente passou, graças às informações fidedignas, trouxe para vocês as imagens da CGTN, que é a emissora chinesa. Graças às informações sem manipulação, sem propaganda pró-Israel. A gente passou ontem a Jovem Pan, chegamos perto da Bandeirantes. A gente estava na frente de todos os principais canais de informação. Aqui na Folha Democrata, a gente tem aumentado cada vez mais a nossa audiência. Cada vez mais. A entrevista do Julian Lebos foi um sucesso absoluto. Tivemos entrevistas importantíssimas com o Kaká e com diversos outros nomes. Soraya Tronic. Então é importante. Não existe neutralidade em certos conflitos. Ficar neutro no caso de Gaza é ser conivente com o genocídio do povo palestino. Exatamente. Esse caso não tem neutralidade. Não tem nenhuma possibilidade. E é importante, gente, toda vez que a gente fala a respeito dessas questões do Oriente Médio, sobretudo do lado menos favorecido, nós nunca somos beneficiados aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos com 110 mil inscritos. Eu queria muito agradecer essa comunidade pela generosidade, por vocês serem lindos e maravilhosos. E a gente bateu agora 110 mil inscritos. Vamos colaborar com superchats, vamos colaborar tornando-se membro aqui do nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, para manter vocês bem informados, para não perder absolutamente nada. Lucas Pereira mandou para a gente, ontem tive um surto, quando vi a legenda de um vídeo que dizia que a Marcha para Jesus mostrava a força da direita. Aquilo foi angustiante e causou uma ansiedade. Nós estamos vivendo na era das religiões instrumentalizadas, né, gente? As religiões estão sendo usadas para manipular e para enganar o povo. Para enganar o povo. Sem login no YouTube só aparece canal de direita. Pois é. Então vamos fortalecer pelo menos economicamente, gente, para a gente subsistir. R$2 de contribuição nos superchats ajudam muito a gente a manter o trabalho. Tivemos só contribuição nesse momento da PC da Lari. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer considerações, podem fazer tudo que é importante aqui para a gente se manter muito bem informado. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.